Olá, eu sou o pastor Davi, sou pastor da Igreja Batista da Reforma, que fica em Valinhos, interior de São Paulo, e este é o curso Fundamentos da Fé Cristã. Hoje, o tema da nossa aula será o ser humano. E eu gostaria de começar lendo um texto da palavra do Senhor, que está em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Diz assim, aqui é Deus falando. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Que texto bonito! Esse texto fala sobre Deus criando o ser humano. E eu gostaria de, com base nesse texto e em alguns outros textos bíblicos relevantes, eu gostaria de transmitir a vocês algumas verdades sobre o ser humano. A primeira delas, que esse texto nos diz muito claramente, é que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que será que isso significa? Não quer dizer que nós sejamos deuses, de forma nenhuma. Deus é Deus e nós somos homens e mulheres. Não quer dizer que nós sejamos mini-deuses. Também isso é mentira. A Bíblia fala que há um só Deus. Então, ser criado à imagem e semelhança de Deus significa duas grandes coisas. A primeira é que nós, enquanto seres humanos, temos algumas características semelhantes às características de Deus. É claro, essas características que nós temos, que são semelhantes às de Deus, são finitas em nós e infinitas em Deus. Limitadas em nós e plenas em Deus. Então é claro que existe essa diferença. Mas Deus, em seu ato criativo, determinou que o ser humano tivesse algumas características que são próprias do ser divino. Como, por exemplo, nós temos inteligência, nós temos uma vontade, nós temos a capacidade de nos comunicar uns com os outros, nós temos o dom da linguagem, conseguimos nos expressar, nós somos criativos, nós podemos amar e ser amados, nós temos um senso de justiça. Todas essas coisas dizem respeito a características de Deus que ele comunicou a nós. Então, isso significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas um outro significado dessa expressão bíblica é que nós fomos criados por Deus para exercer um domínio amoroso sobre toda a criação. O próprio texto nos fala, Deus fala, exerça domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Então nós somos criados para exercer domínio. No mundo antigo, vocês sabiam que os reis que dominavam nações, alguns desses reis eram chamados de a imagem de Deus. Então, esse texto bíblico aqui talvez faça uma alusão a isso. Nós, enquanto seres humanos, chamados a exercer um domínio amoroso sobre a criação, nós somos como se Deus fosse o rei, e de fato ele é o rei, e nós vice-reis, vice-regentes da criação. Então, tudo que Deus fez, Deus colocou sob a responsabilidade do ser humano. O ser humano tem um dever de exercer um domínio amoroso, cuidar, preservar, desenvolver as coisas que Deus criou. Então, isso que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi. E mesmo, por exemplo, os animais mais inteligentes que existam, golfinhos, por exemplo, os animais mais
relacionais que existam, como os cachorrinhos domésticos que dão carinho e tudo mais, mesmo esses animais mais impressionantes, mais incríveis, eles não se comparam ao que é o ser humano. O ser humano é o ápice da criação de Deus, é a coroa da sua criação. O ser humano foi a cereja do bolo de quando Deus criou todas as coisas, e no último dia da criação, no sexto dia, chegou a cereja do bolo. Deus fechou com chave de ouro. Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Mas a segunda verdade que eu gostaria de destacar para vocês sobre o ser humano é que ele foi criado com dois gêneros, masculino e feminino. Como o texto aqui deixa claro para a gente, Deus criou o homem e a mulher. E é importante perceber no texto que tanto o homem quanto a mulher são imagens de Deus. Isso significa que um homem não é melhor do que a mulher, assim como a mulher não é melhor do que o homem. Não existe essa ideia na Bíblia. O homem e a mulher, eles têm o mesmo valor, a mesma dignidade. Eles não têm essa competição onde um é melhor do que o outro. Homens e mulheres são iguais perante Deus. Agora, é claro que, apesar de serem iguais em valor, em dignidade, ambos são imagem de Deus, eles têm características diferentes. E graças a Deus por isso. Um homem tem algumas características físicas, mentais, emocionais, e as mulheres têm outras características físicas, mentais e emocionais. E essas características diferentes em nada indicam que um é superior ao outro, não. Essas características diferentes, elas se complementam. Homens e mulheres foram chamados a complementarem uns aos outros. O fato é que o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Isso que Deus fez. Deus fez o ser humano assim, gente. E é bonito que Deus tenha feito isso. É maravilhoso. O homem e a mulher se complementando. Outra verdade aqui que eu quero transmitir para vocês é que o ser humano foi criado acima de tudo, para adorar a Deus, para ter um relacionamento com Ele, para conhecer a Deus, para receber o amor de Deus, para amar a Deus de volta. O ser humano foi criado, acima de tudo, para Deus. É claro, o ser humano, sendo a imagem e semelhança de Deus, ele tem várias possibilidades. O ser humano trabalha, o ser humano produz cultura, produz arte, o ser humano faz esportes, o ser humano ele tem raciocínios interessantes, ele chega a conclusões, ele descobre coisas. O ser humano tem muitas possibilidades. A vida que Deus deu para o ser humano e as capacidades que Deus deu a nós nos permitem várias possibilidades. É realmente impressionante aquilo que o ser humano pode fazer por causa do que Deus deu a ele de capacidade. É uma coisa maravilhosa. Graças a Deus. Deus é generoso. E ele deu várias possibilidades para o ser humano. Mas o objetivo máximo do ser humano, o ápice do ser humano, o seu grande fim é Deus. O ser humano foi criado para Deus. Você, eu, todos nós aqui, nós somos criados para Deus. E quando nós encontramos a Deus, nós nos encontramos também. Quando nós adoramos a Deus, nós realizamos o objetivo para o qual nós somos criados. É por isso que o ser humano não encontra felicidade plena, não encontra uma satisfação mais profunda na vida, a não ser que ele conheça a Deus e tenha um relacionamento com Deus. O ser humano foi criado para Deus. Por isso é vã essa ideia do ser humano querer ser independente de Deus. Isso é vã. É uma coisa vã, uma coisa que não faz sentido nenhum. Nós somos criados para Deus. Quanta coisa bonita Deus fala sobre o ser humano, né? Uma quarta verdade aqui, para a gente terminar essa aula, é que o ser humano possui um aspecto físico e também um aspecto espiritual. A Bíblia fala que Deus criou o ser humano do pó da terra. Aí está o seu aspecto físico. Mas também fala que Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Aí está o aspecto espiritual. A Bíblia diz em outras passagens também que nós somos corpo, alma e espírito.
E na visão cristã, isso é importante eu dizer para vocês, a parte espiritual do ser humano é muito importante. A parte espiritual do homem é o que nos conecta com Deus. Mas a Bíblia também nos mostra que a parte física do homem é importante. O corpo humano é uma coisa muito boa, uma coisa que Deus fez. E o corpo humano, ele é uma bênção divina. O corpo humano, por exemplo, nos possibilita desfrutar das coisas boas que Deus fez. O sabor de um alimento, o prazer da água descendo sobre nós quando a gente toma banho, aquela brisa suave que penteia o nosso cabelo. Tudo isso são dádivas de Deus. E Deus criou o corpo para desfrutar dessas coisas boas, debaixo da vontade soberana de Deus. Então o corpo é uma bênção. O corpo é uma bênção. E, inclusive, nós vamos estudar isso em outras aulas. Na glória eterna, no reino dos céus, a Bíblia ensina que nós estaremos completos ali. Alma, espírito e corpo. Nós teremos um corpo por toda a eternidade. Só que, claro, um corpo redimido, glorificado. Um corpo que não adoece e não morre. Graças a Deus por isso. Um corpo em ordem, um corpo perfeito. É isso que Deus promete para nós. Então, o ser humano tem esse aspecto espiritual e o aspecto físico, e os dois são muito importantes. E para a gente terminar, e já deixar a brecha para a próxima aula, o ser humano foi criado perfeito. Perfeito. O ser humano foi criado puro. O ser humano, quando foi criado, não tinha maldade no coração. Não mentia. Não tinha inveja. Não roubava. Não traía. O ser humano, quando foi criado, ele foi criado com uma perfeição. Só que o ser humano fez algo que ele nunca deveria ter feito. O ser humano, Adão e Eva, no jardim do Éden, como Gênesis 1 e 2 explica, o ser humano pecou contra Deus, desobedeceu a Deus. E a partir desse momento de desobediência, que teologicamente nós chamamos de queda, a partir desse momento, o ser humano foi deturpado. O ser humano foi ferido. O ser humano deixou de ser exatamente aquilo que Deus tinha criado ele. E ele passou a ser deturpado. É como se fosse uma bela obra de arte, linda, bela, e alguém vai lá e joga um monte de tinta lá, de má qualidade em cima, assim, bagunça tudo, sabe? O pecado bagunçou o ser humano. O pecado deturpou o ser humano. Mas é por isso que o ser humano hoje não é o que ele foi criado para ser. O ser humano hoje não é o ser humano original que Deus criou. O ser humano hoje é um ser humano caído, pecador. Mas nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. E nós vamos também, com o decorrer desse curso, entender como a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo é Deus restaurando o ser humano à sua condição original. E, na verdade, o elevando a uma condição ainda maior que a condição original. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Deus abençoe a todos.